Saudações a todos os ouvintes da Universidade FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E este é o programa de iniciativa da ADUFSE, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior, ANDES, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, ADUFSE em Movimento, que tem na presidência o jovem dinâmico professor André Ferreira, do Departamento de Teoria Econômica da UFC. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará. O objetivo é entrevistar os docentes aposentados e aposentadas, ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular Anastácio de Queiroz Souza, que ora atua em 2 departamentos da FAMED, UFC, Medicina Clínica e Patologia e Medicina Legal. Possui graduação em Medicina UFC 1976, residência médica em Clínica Médica no Hospital das Clínicas de UFC 1978, especialização em Medicina Tropical pela Universidade de Virgínia em Charlottesville, Estados Unidos, 1983, especialização em Doenças Infecciosas pela Universidade de Miami, Estados Unidos, no Jackson Memorial Hospital, em 1984, doutorado em Farmacologia, UFC em 2009, foi diretor do Hospital São José de Doenças Infecciosas de 1986 a 1994 e 2007 a 2013. Exerceu vários cargos de gestão, tais como coordenador do Núcleo de Medicina Tropical, secretário de Saúde do Estado do Ceará de 95 a 98, 99 a 2002, presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, de 99 a 2000, reitor da Unilab em 2007 a 2017 a 2018. 2017 a 2018, tem vasta produção acadêmica, ensino, pesquisa e extensão e ainda exerce importantes funções, tal como editor-chefe do Brazilian Journal of Infectious Diseases, doenças infecciosas, de 2005 a 2008, professor adjunto da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, de março a junho de 2007, é membro honorário da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene desde dezembro de 2008 e membro efetivo da Academia Cearense de Medicina desde março de 2011. Atua em doenças infecciosas, clínica médica, saúde pública e administração hospitalar. A ênfase de suas pesquisas são em doenças infecciosas e medicina tropical, atuando principalmente nos seguintes temas: leishmaniose, AIDS, Zika, vírus, doenças das Chagas, Covid-19, neurocisticercose e melioidose, dentre outros. Apesar de já ter tempo para a aposentadoria, atualmente exerce suas atividades docentes no Hospital das Clínicas da UFC. Boa noite, professor Anastácio. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Se seguiu algum exemplo familiar ou foi influenciado por alguma professora? Boa noite, professor Bosco. É uma satisfação estar aqui com você na Rádio Universitária. Na realidade, eu nasci na cidade de Coreaú, que fica no norte do estado, próximo a Sobral, né? Fica entre Sobral e Camusim. E realmente eu fiz os meus primeiros estudos em Coreaú, né? Naquela época era o primário e tinha uma admissão, depois o ginásio. E em concluindo o ginásio eu vim para Fortaleza, onde eu estudei no Liceu do Ceará, o grande liceu ali da Praça dos Bombeiros, né? Depois fiz, como todos, né? Fiz curso pré-universitário e é interessante que o primeiro vestibular que eu fiz foi para geologia, né? Aí realmente não passei, na prova de português eram 50 questões, eu resolvi responder só o que eu tinha certeza, eu achava, fiz 27 questões, errei 2, eu acho, e isso me eliminou. No ano seguinte eu fiz vestibular para medicina e fui realmente aprovado, né? Não tive assim uma influência na família, eu sou filho de comerciantes, meu pai foi comerciante no interior, apesar de ser um homem de pouca instrução, sempre valorizou muito o estudo dos filhos, né? E realmente eu não tive essa influência, talvez depois para residência, né? Eu, quando ainda estudante, trabalhei muito no Hospital São José, estudante de medicina, trabalhei no IJF durante 2 anos, onde
eu vi tudo que você pode, durante esses 2 anos no IJF de plantão, uma vez por semana, eu nunca dormi. E então vi coisa demais ao longo desses anos. Enquanto pesquisador e gestor de grande experiência na área de doenças infecciosas, como é que tu avalias tua contribuição da tua equipe de desenvolvimento acadêmico? A gente, nos campos da pesquisa, ensino e extensão, a gente sempre trabalha em equipe na universidade, não é isso? Tem bem como impacto dos trabalhos que desenvolvestes e outros, na UFC e em outras universidades, para o combate de tantas doenças novas, tanto de origem virulenta como bacteriana, e que estão cada vez mais presentes nesse século XXI. Sem dúvida. Na realidade, como você mesmo disse, nós não trabalhamos só, né? A pesquisa e o próprio ensino, você faz parte de uma equipe, né? No ensino, o contato com o estudante, você mostrar a sua experiência, é muito importante tentar realmente apresentar aquilo que poderá ser aplicado, principalmente na área da medicina, né? Essa questão como examinar o paciente, o contato com o paciente, a importância dessa relação para que realmente o paciente possa não apenas ser beneficiado, mas realmente acreditar em você como médico e realmente tomar aqueles medicamentos, fazer aqueles exames para que ele possa realmente ter o seu problema resolvido ou pelo menos amenizado. Na questão da pesquisa, nós tivemos a oportunidade, ainda na época do Núcleo de Medicina Tropical, do professor Joaquim Eduardo de Alencar, nós trabalhávamos com 2 universidades americanas na área de medicina tropical. Fui com a Universidade de Virgínia e a Universidade de Harvard. E onde eu trabalhei muito com leishmaniose cutânea, leishmaniose visceral, onde a minha produção é muito fundamentada nisso. Nós na época tinha um laboratório muito bom de parasitologia no departamento de patologia e realmente usando a experiência clínica lá do São José. Nós tivemos um ambulatório que funcionou em Baturité durante muitos anos, onde nós íamos toda quarta-feira atender a população. Esse ambulatório depois nós continuamos aqui já nos últimos anos com a professora Margarida Pompeu, que é do departamento de patologia, gente muito professora muito dedicada e muito qualificada. O fato é que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitos colegas, né? E inclusive no mestrado vários fizeram, digamos assim, dissertações e teses em áreas muito importantes que de certo modo trouxeram alguma contribuição. Eu trabalhei na área, como você falou, cisticercose, tivemos um trabalho importante sobre zika de necrópsias que nós detectamos muitas alterações nas crianças que nasciam com aquela síndrome congênita de Zika e outras contribuições, principalmente na área de leishmaniose, que trabalhando em torno de terapêutica, diagnóstica, estão sendo aplicados ainda. Como é que você analisa a disponibilidade e o montante atuais dos fundos governamentais para a pesquisa e o combate à doença infecciosa no país e no Ceará? As doenças infecciosas, nós chamamos as doenças importantes, são negligenciadas, até é uma terminologia usada pela OMS. Você nunca vai ter, digamos assim, porque são doenças que não têm um apelo financeiro muito grande, né? Evidentemente, aquelas doenças em que você consegue mais recursos com medicamentos, né, que são descobertos, elas têm mais prioridades. Né? Não posso dizer que, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de óbito, né, cardiovascular, cânceres, né, outras doenças crônicas, mas as doenças infecciosas ainda continuam, digamos assim, agredindo as pessoas, né? Veja que nós temos dengue, que é uma doença que vem se arrastando aqui desde 86 e todo ano nós temos pessoas que sofrem, né? Recentemente tivemos uma vacina muito efetiva que foi lançada, está aí com alguma discussão de efeitos colaterais que o Ministério está avaliando, né? Nós não sabemos exatamente se esses efeitos colaterais foram realmente causados pela vacina ou as pessoas tomaram e aconteceram ao mesmo tempo aqueles efeitos que estão sendo investigados. É muito importante para que a população fique segura do que está sendo oferecido, né? O fato é que, de um modo geral, o recurso para pesquisa tem sido bem aquém da necessidade. Nós temos excelentes pesquisadores, mas nós sabemos que, como a
a indústria farmacêutica, as empresas privadas, elas não fornecem recursos para essas doenças, elas têm que receber dinheiro governamental. Então, eu acho que nós, na área da educação, de pesquisa, nós sempre estamos aquém da necessidade, né? Porque, e na saúde também, porque, como você sabe, na saúde tem dois problemas. Você tem a inflação financeira e tem a inflação tecnológica. E os governos, sejam municipais, estaduais e o próprio governo federal, que é quem contribui mais, não consegue acompanhar essa demanda, que a demanda da saúde ela cresce todo dia. Quer dizer, basta ver quando você está doente que tem que comprar remédio. Aí você tem, e fazer exame, você tem uma ideia de que o gasto com a saúde sempre é muito grande. E é impossível do governo acompanhar isso na medida da demanda, da necessidade da população. É algo que nós temos que entender. Isso, inclusive eu tenho, assim, como leigo, uma preocupação, professor, é que a gente vive hoje um momento que eu diria que é de desarranjo mental na humanidade, né? São guerras, é muita coisa da extrema-direita fazendo confusão e defendendo a ignorância em vez da sabedoria, não é isso? E a gente, eu tenho lido, uma vez fiquei preocupado, de um livro do Daniel Stulin falando sobre o grupo de Bilderberg, que é um grupo dos bilionários que se reúne lá anualmente na Alemanha, e que no ano de 92, se eu não estou enganado, saiu um dos atas lá das reuniões que era preciso diminuir a população de pelo menos metade do planeta. E isso, para mim, é o malthusianismo de Malthus, né? Aquele economista do século XVII, que defendia que as guerras, as epidemias, os desastres naturais eram muito importantes para fazer esse nivelamento de demanda e oferta dos recursos, né? Então, eu fico, às vezes, imaginando, será que nós estamos nesse desarranjo mental tão grande? Não há criação de vírus ou bactérias para eliminar as pessoas que são menos que são carentes de recursos, né? Os países mais pobres, como africanos, sul-americanos, asiáticos. O que é que você diria disso? Eu acho o seguinte, na realidade, sempre, por exemplo, os grandes laboratórios, no passado eu tinha uma clareza da ajuda deles, mas hoje eu vejo que são importantes, sim, mas a questão é o lucro. Teve lucro, a coisa caminha, né? E eu acho que o ser humano às vezes fica colocado em segundo plano, né? Uhum. Infelizmente, nós vivemos um momento assim muito difícil das pessoas em geral, né? As relações familiares, o amor ao próximo, né? Então, acho que vivendo um momento muito difícil e eu espero que melhore. A gente sempre tem que ser otimista, né? Mas realmente a relação entre as pessoas, né? A questão de um ajudar ao outro, isso, apesar de nós termos muitas pessoas que fazem filantropia, existe muito pessoas que vivem isoladas e que realmente os outros não contam, a vida deles é que realmente conta. E o uso de muitas coisas, os jovens que fazem uso de substâncias para aumentar a musculatura, etc., terminam se prejudicando. Então nós vivemos um mundo muito, muito louco, onde a propaganda de coisas erradas é feita com muita frequência e muitas pessoas seguem essa linha com um prejuízo final, não apenas para ele, mas principalmente para a família. A ignorância e o negacionismo são deletérios, né, à vida. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que a ignorância é a impedância da criativa humana, né? Então, o pessoa ignorante pode até ser, a turma diz, inteligente, é esperto e tal, mas sem o conhecimento que eu chamo instrumental, que é esse conhecimento da ciência que a gente usa para coisa, que depois tem que derivar para o conhecimento ético, que é o que a gente o que é que a gente faz com o nosso conhecimento instrumental, né? Isso está no meu livro aí que eu coloquei para você, o Embraer do Destino, na discussão para os jovens, né? É importante que a gente realmente veja a importância da sabedoria, do conhecimento, para poder aumentar a afetividade do ponto de vista pessoal e a solidariedade do ponto de vista coletivo, né? O que é que você acha disso? Eu acho muito importante. Eu acho que, inclusive, nós, como professores, né, teremos que dar o exemplo, né, da ética, do humanitarismo. Quer dizer, na realidade, o que fica
é aquilo que você faz pelas pessoas. O restante é tolice, né? Então, acho que nós, como professores e como seres que convivem na sociedade, temos que sempre lutar para que realmente a nossa vida melhore, mas também ela repercuta positivamente na vida dos outros. Desse modo, todos se beneficiam e todos ganham, né? Eu acho que esse é o grande desafio do momento atual, onde o individualismo é o que predomina, as pessoas, muitos não têm preocupação alguma com o que pode acontecer com os outros, mas é uma luta do dia a dia e que nós temos que manter a chama acesa e não perder, digamos assim, a esperança de que poderão vir dias melhores. Eu acho que isso é difícil, mas é possível. Eu, como biocêntrico evolucionário, que você vai ver no meu livro, na minha teoria, né, que é o que acredita na vida e na evolução de todos os seres orgânicos complexos como nós somos, né? O único cibernético, ser humano complexo, somos nós, né? Aquele cibernético que exibe a aprendizagem, né? É mais sofisticada. E aí eu costumo chamar o capitalismo de capitalismo, é o ismo do capeta, né? É o ismo como catolicismo é o ismo, é a doutrina católica, o capitalismo é a doutrina do capeta, porque ele é destruidor e autodestruidor, né? Agora, eu não sou pessimista, porque eu acredito na dialética de forças vai acabar gerando um estágio superior. Quase sempre que a gente conhece no universo acontece isso, a contraposição de forças que leva a um outro estágio, de outro ciclo. Né? As 4 leis da dialética, também no meu livro eu coloco isso para a garotada. Aí, passando mais um pouco para dentro da tua área, qual é a tua avaliação sobre a eficiência do sistema de divulgação e informação específica para a população para reduzir os riscos de epidemia? Sem dúvida, eu acho que a informação ela é a base de tudo, né? Sem informação, o homem não consegue, digamos assim, ter discernimento das coisas, né? É claro que as pessoas têm os seus hábitos e geralmente quando você pede para as pessoas mudarem hábitos, é desafiador. É preciso que você tenha argumentos fundamentados e isso tem que ser repetido, né? E tem que ser feito por pessoas que tenham crédito dentro da sociedade, né? Porque quando você tem... As pessoas veem você como uma pessoa de crédito, elas já escutam. Primeiro elas têm que escutar. Então eu acho que realmente as epidemias que têm ocorrido e as endemias que persistem, né? Elas dependem de muitos fatores, inclusive das condições de vida, de habitação. Algumas questões, por exemplo, se você habita uma casa que não tem água tratada, que não tem um piso adequado, quer dizer, que não tem um sistema de esgotamento sanitário, é muito difícil desse indivíduo ou dessa família, dessas crianças, não contrair doenças que poderiam ser evitadas. Então, eu acho que, de qualquer modo, mesmo vivendo em condições muito inadequadas, se as pessoas têm um conhecimento, elas procuram, digamos assim, evitar dentro das suas possibilidades. O fato é que eu acho que, infelizmente, muitas doenças novas têm aparecido. Só para você ter uma ideia, o dengue apareceu aqui em 86, né? Já se vão muitos anos, né? Mais de 40 anos, e nós tivemos depois doenças novas, como Zika, chikungunya, e agora a doença muito grave, a Covid, que há muita discussão se esse vírus foi criado em laboratório, etc. e tal, com interesses outros, é muito difícil. O fato é que o ser humano, muitas vezes por questões individuais de interesse, ela esquece totalmente os outros, né? Então, eu acho que sempre teremos esse desafio. Vão aparecer outras doenças novas? Provavelmente, né? Quer dizer, se nós olharmos desde a AIDS, né? Que foi, assim, no final da década o ebola já é um vírus de algum tempo, né? Vem da África e acredito que nunca é uma expressão muito forte, mas dificilmente se transformará num problema. Porque como é uma doença muito grave, as pessoas que adoecem gravemente morrem, elas não repassam e está muito restrita ainda. Raros casos são diagnosticados fora da África e eu acho pouco provável, mas nós tivemos agora esse episódio no navio, né, do hantavírus, que é um vírus.
O fato é que sempre estaremos com o desafio de novas doenças ou emergente ou reemergente, doenças infecciosas transmissíveis. Esse é um desafio enorme que a ciência, que o ser humano, que a área da saúde terá que inventar, que terá que enfrentar e ver como lidar com ela da melhor maneira possível. Professor, eu queria saber como você vê essa questão da importância dos sindicatos, não só no sentido de contribuir com o governo, né, com as instâncias que existem de divulgação e informação, mas da sociedade civil organizada também contribuir para que isso possa acontecer e se informar que seria uma defesa contra o contágio e a consequência mais pior, que é os custos muito grandes, econômicos, sociais, que existem com relação às viroses e às questões bacterianas, né? Então, eu perguntaria, do ponto de vista do trabalho sindical, além desse processo de conscientização sobre isso, também o processo de concessão dos direitos trabalhistas e o processo de formação da visão de mundo social, cultural, política, do filiado, do sindicalizado. Como é que você vê essa importância? Não, eu acho sem dúvida o agrupamento de servidores, de professores, objetivando melhorar a vida dos próprios trabalhadores, né, e contribuir, eu acho muito importante. É evidente que todas essas organizações, elas têm uma função muito importante, mas tem sempre que estar repensando como melhorar o trabalho, como unir mais as pessoas e como contribuir no sentido não apenas com aqueles que fazem parte do sindicato, mas para a sociedade em geral. Eu acho muito importante e nós sabemos que podem contribuir muito com a questão dos direitos. Alguns, no caso dos professores, existem questões que eles só terão uma solução se tiver a ajuda do sindicato, porque ele sozinho ele não tem a força, né? Eu acho que a DUFS, né, ações coletivas. Ações coletivas, por exemplo. A DUFS, com certeza, tem ajudado muitos professores em direitos que eles sabem que têm, mas sozinho dificilmente conseguiriam. E também como pode contribuir, como, por exemplo, esse programa na universitária, divulgar informações para que as pessoas possam se beneficiar com elas. Eu acho que é um desafio de todas as associações hoje, como eu faço parte da Academia Cearense de Medicina, como a academia pode realmente contribuir. Esse é um desafio enorme, porque as pessoas, do ponto de vista de como nós podemos nos comunicar com elas, é um desafio muito grande. E dentro da universidade, como o professor tem autonomia, a universidade tem autonomia, é preciso ter uma mensagem com muita fundamentação para que as pessoas possam realmente não apenas ouvir, mas aplicar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo discutido. Eu acho que é um desafio. Eu concordo com isso e já tivemos aqui algumas conversas na DUFS sobre essa questão das relações intersindicais, que são as mais fortes hoje, mas também das relações interorganizacionais, né? Assim como você está falando da gente aproximar da Academia de Medicina, o professor Lucas da Matemática falou em aproximar da Academia de Matemática. Certo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. O problema é que nós somos poucos para muitas frentes de luta, né? Muitas frentes de acompanhamento, de coisas, como diretor. E infelizmente, o Fernando Henrique retirou dos sindicatos aquela possibilidade do presidente se dedicar exclusivamente, né, à atividade sindical, e os diretores, pelo menos metade do tempo, custeado ou pelo sindicato, ou pelo governo, sim, ou pela empresa, alguma coisa assim. Isso foi retirado e eu sinto, quando encontro aposentado, não que eu tenho mais tempo. Mas o pessoal que é a maioria da ativa, todos eles, os outros diretores são da ativa, eles têm uma vida muito atribulada, é muita coisa para fazer, aula, pesquisa, orientação, e tem que se dedicar às questões sindicais, né? Nós temos o Conselho de Representantes, convidamos o pessoal que não é da diretoria, mas que pode também dar contribuições, e alguns estão dando muito boas contribuições. Mas aí eu então entraria numa outra questão, que seria assim, já que a partir da tua experiência grande aí, muito grande na parte acadêmica, quais os conselhos você daria aos jovens e às jovens docentes? Eu vejo o seguinte, todos os cursos que
quer dizer, as pessoas jovens tentam iniciar, por exemplo, seja na medicina, seja na engenharia, seja na agronomia, seja na psicologia, seja na enfermagem, seja na fisioterapia. Eu acho que nós temos que ter um objetivo que todos os cursos que nós fazemos, a finalização é ajudar as pessoas. Então isso tem que estar em foco. E o professor tem que levar essa mensagem para que realmente as pessoas tenham uma formação humanística qualificada e que elas possam não apenas ser útil para os outros, mas para si próprio. Porque se você faz um trabalho que ele não tem uma utilidade final de ajudar o seu semelhante, você não será uma pessoa feliz. Então, eu acho que esse é o desafio. Primeiro é o exemplo, né? É chegar na hora para dar aula, é dar uma aula de qualidade, realmente procurar conquistar o aluno para que ele possa realmente fazer um curso com muita dedicação e sempre vendo o futuro dele dentro de uma profissão que ele escolheu, mas que mostrar para ele quanto mais qualificação ele tiver técnica e humanística, melhor profissional ele será, mais útil ele será e evidentemente, melhor será a vida que ele terá, digamos assim, dentro daquela área que ele escolheu para a sua dedicação e desse modo eu acho que nós estaremos contribuindo realmente como professores e como exemplos para os jovens que estão iniciando. Eu concordo plenamente, acho que sempre disse que a sabedoria, né, e a empatia deveriam ser os pressupostos do docente e da docente, né? Porque transmitir esse humanismo, transmitir essa sabedoria que é que gera, na minha opinião, o equilíbrio psicossomático, que é o bem-estar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso, os jovens devem procurar o bem-estar sempre nesse sentido, da sabedoria e da empatia, né? A empatia do ponto de vista interpessoal e a solidariedade do ponto de vista coletivo, não é isso? Porque sem empatia, por exemplo, você não consegue conquistar as pessoas. Com certeza. E você não consegue fazer com que as pessoas interajam com você com satisfação. Né? Eu acho que isso é muito importante em todas as áreas, né? Até porque as áreas, elas se entrelaçam. Não existe uma universidade muito boa em que um curso é muito ruim e outros são muito bons. É preciso que todos trabalhem para que o fortalecimento seja global. Isso faz uma universidade forte, isso faz os alunos terem uma formação qualificada e que possa ter uma aplicabilidade social muito benéfica para todos. Muito bem, professor. Infelizmente nós estamos aprendendo muito aqui, mas estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de ouvir que o senhor passasse para os leitores, para os ouvintes da FM Universitária, as suas últimas palavras. Professor Bosco, primeiro a satisfação de estar aqui com você, né, nesse debate. Acho que esse programa é muito importante porque ele será o somatório de vários outros, né? É a minha satisfação. Eu espero realmente que as pessoas possam tirar de cada informação que é transmitida o melhor e que possa aplicá-la, porque não adianta ter o conhecimento se você não faz a aplicação para o benefício das pessoas. Eu só tenho que agradecer a oportunidade e desejo sucesso nesse seu programa e que possa persistir por muitos anos aí para o benefício de todos. Muito bem, nós agradecemos, reiteramos o agradecimento por sua participação, aprendemos muito e acredito também em todos os ouvintes da FM Universitária. Boa noite.